Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu sonho lúcido. E depois, lá no final do vídeo, eu vou dar algumas considerações do porquê que eu acho importante compartilhar com vocês. Vocês vão entender tudo muito bem nos mínimos detalhes. Agora só presta atenção nesse sonho que eu tenho que compartilhar com vocês. Seguinte, foi ontem de manhã que eu tive esse sonho. Devia ser umas 7 horas da manhã que eu tinha me acordado. E tinha uma baita de uma chuva, eu pensei, vou dormir de novo. Eu só fechei os olhos e eu já tava sonhando. Só que eu tive a percepção de que eu tava sonhando. E aí eu pensei, vou me aproveitar dessa situação antes que o meu subconsciente entenda que eu tô tendo percepção desse sonho e me mande de volta pra cama. E me acorde, né? Porque quando você não tem muita experiência com sonho lúcido, quando o teu subconsciente percebe que tu sabe que tu tá sonhando, ele te expulsa. Então isso é um treino, tá? E eu não sou uma pessoa mais capacitada pra isso, foi o segundo sonho lúcido que eu tive, e eu tô treinando isso pra aprender a ter mais sonhos lúcidos, tá bom? Então vamos lá. Percebi que eu tava no sonho lúcido, de repente aparece uma mulher na minha frente. Essa mulher é uma ex-vizinha minha, que faleceu há 2 anos de câncer. Eu não pude estar no velório dela, no enterro, porque era só os parentes mais próximos, né? Amigos não poderiam estar lá. Enfim, essa pessoa, essa mulher, né, tinha idade pra ser minha mãe. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela sempre conversou sobre vários assuntos comigo, sempre me entendeu muito bem. E deixando bem claro aqui um parênteses pra vocês, eu sempre tive muita vergonha de dizer pra ela o quanto ela era importante pra mim. É coisas da vida que a gente vai aprendendo depois com a maturidade, a gente entende que a gente não tem que mais ter tempo pra isso, sabe? Só que eu não fico espalhando isso pros outros, eu não fico falando isso pra família dela, enfim, é uma coisa que eu tenho no meu íntimo, eu sempre penso muito nela, eu sempre mando muita energia positiva pra ela, sabe? De tudo que ela deixou, de tudo que ela me fez entender, foi uma única coisa que fez eu gostar muito dela. Ela sempre me ouviu, sempre. Sempre me ouviu e ela nunca fez julgamento sobre as minhas escolhas, né? Então eu gosto de gente assim. E essas pessoas, infelizmente, são pessoas raras de se encontrar. E aí, voltando ao sonho, eu me encontrei com ela. E aí eu fiquei muito emocionada e eu sabia que eu estava num sonho e aí eu pensei, eu vou me aproveitar no máximo disso pra mim não ser expulsa. E aí eu falei pra ela, oi, tudo bem? Aí ela falou, tudo bem. E aí eu já comecei a chorar. E vou tentar não chorar agora, né? E aí eu falei pra ela assim, tu sabe que tu fosse uma pessoa muito importante na minha vida, não sabe? Ela falou, sei, Cris, eu sei. Eu falei, eu queria só te fazer uma pergunta, uma única pergunta, eu posso? Ela falou, claro que pode. Aí eu falei, o que acontece depois que a gente morre? Aí ela falou, Cris. Aí eu perguntei assim, me juntei a pergunta, aliás, né? Eu falei assim, como é que é lá? Aí ela falou assim, Cris, lá é um lugar muito lindo. Só que eu não cumpri com a minha promessa, né? Eu não fiz uma única pergunta. Eu fiquei tão ansiosa, eu não soube me controlar. Eu comecei a fazer uma pergunta atrás da outra. Eu comecei a falar assim, tá, mas vocês sentem dor quando morrem? O que vocês estão fazendo lá agora? Vocês estão vendo a gente? Vocês conseguem se comunicar com a gente? E comecei. E ela, calmamente, ela tava só assim. Ela me olhava com um olhar de compreensão, porque o que eu pude entender é que o mundo dela é diferente do meu, e ela já tá num nível espiritual muito maior do que o meu, onde a ansiedade lá não existe como existe aqui. E ela percebeu que eu tava ansiosa, tinha muita dúvida, muita pergunta, e ela ficava só me olhando sorrindo, né? E aí eu disse pra ela assim, tu escuta quando eu falo de ti, tu sente os meus pensamentos, tu consegue sentir quando eu tô pensando em ti? Aí ela falou assim, eu exatamente não, mas eu tenho uma secretária aqui que ela sente quando tu tá pensando em mim e ela me fala, aí eu consigo te sentir através dela. Aí ela sorriu pra mim de novo, né? E aí eu disse, nossa, eu nunca tive a oportunidade de falar isso, mas tu foi muito importante pra mim. E ela pegou e me colocou no ombro dela. E aí eu fiquei ali, não sei, uns 15, 20 segundos sem falar nada, ela também sem falar nada. Eu me senti conectada com ela da mesma forma como eu sentia a conexão com ela quando ela tava viva. E aí logo depois eu saí desse sonho lúcido e fui pra um outro sonho, e aí eu já não tive mais percepção de que eu tava sonhando, né? E por que eu tô falando? O que esse sonho tem a ver? Enfim, eu queria tentar explicar da melhor forma possível. Talvez muita gente que tá aqui não vai entender. É normal. Eu já tô acostumada a ser chamada de louca e não pense que se você me chamar de louca você tá me ofendendo, porque louca é meu melhor adjetivo e isso pra mim, eu entendi que eu cheguei no ápice
da não concordância com a sociedade no geral e que eu não faço mais parte da maioria. Então, você vai perder seu tempo se você me chamar de louca ou outra coisa qualquer também, tá? Mas, aos entendedores que quiserem ficar aqui até o final do vídeo, eu gostaria de dizer o seguinte. Pra quem não sabe, né, tá me acompanhando há pouco tempo, eu faço uso da medicina da ayahuasca, né? E agora, há pouco tempo atrás, eu descobri que estão fazendo essas vivências da ayahuasca aqui na minha cidade. Eu ia pra uma outra cidade que fica 40 minutos daqui, e era complicado, porque era meu marido que tinha que me levar, porque eu não tinha condições de dirigir depois, né? Então, uma vivência de 4 horas, aí eu ficava mais 2 horas sob o efeito da ayahuasca, sendo que eu tomava só um pouquinho, só uma vez, e você pode tomar até 3, né? E, pela lógica, né, seria melhor, né? Isso vai ser na semana que vem a vivência. Só que todas as vivências que eu faço, eu sinto o chamado pra ir. De que forma que o chamado fala pra mim? É em sonho. Eu sempre sonho que a ayahuasca está me chamando porque eu preciso saber de algo. E dessa vez, por incrível que pareça, apesar de ser mais fácil pra mim, fica 10 km da minha casa, é muito pertinho, eu não tô sentindo o chamado pra ir. Né? E a vivência aqui é diferente, são 8 horas de vivência, apesar de eu estar com um pouquinho de medo de ficar 8 horas sob efeito ayahuasca, enfim, mas eu não sinto o chamado mesmo assim. Eu sou uma pessoa que eu não me deixo vencer pelo medo. Então, mesmo se eu tivesse com medo e sentisse o chamado, eu iria. Cris, mas o que isso tem a ver com sonho lúcido? Calma, calma que eu tenho que explicar tudo nos mínimos detalhes para vocês poderem entender. Na minha percepção de ser um cocôzinho aqui na Terra, depois que eu entendi isso, eu entendi que mesmo que a gente aprenda, mesmo que a gente evolua em algum nível, a gente nunca vai saber tudo sobre tudo e a gente nunca vai estar 100% evoluído. E quanto mais eu sei, menos eu sei. Não sei se deu pra entender. Eu entendi que eu continuo sendo cocô, eu vou ser um cocô, não no sentido de me diminuir, mas no sentido de que eu não sou melhor do que ninguém e eu não sou mais que ninguém, eu não sou menos que ninguém, mas eu sou um grãozinho de areia aqui nesse imenso mundo e que eu nunca vou saber tudo sobre tudo, né? Mas o que eu posso fazer aqui é saber o máximo que eu puder nesse mundo, adquirir o máximo de experiência, de aprendizado e buscar o máximo de respostas possíveis que eu encontrar. E foi aí que eu entendi que eu não posso me limitar apenas a uma medicina, que é uma baita de uma medicina da ayahuasca, né? Aí hoje eu faço meditação, né? Eu uso muito o incenso também porque eu amo incenso, é uma coisa que não faz muito tempo que eu comecei a usar. Porque o incenso, pra mim, ele parece que ele traz uma energia maior, assim, sabe? A espiritualidade, ela acontece na minha vida de uma forma muito diferente. Eu consigo conversar hoje com a minha consciência, estando consciente agora. E eu tive uma experiência esses dias também, na meditação, onde eu estava em um outro local. Eu, saí do meu corpo. Eu acho que é assim que se fala. Tem um nome pra isso, mas eu não vou me lembrar. E aí eu vi 2 mulheres em 2 lugares diferentes. Não, desculpa, 3. Numa primeira situação, eu vi uma mulher que ela me via lá no local onde ela tava, e só ela me via. E no outro local, eram 2 mulheres que conseguiam me ver. Então eu comecei a entender que se eu quero respostas, não é no mundo material que eu vou buscar. É no mundo imaterial. Porque no mundo imaterial, a gente não possui tanto ego como aqui. Pelo menos é o que eu acredito, né? A gente tem a consciência mais expansiva, a espiritualidade está mais ativa. Eu percebo isso quando eu tô em meditação, eu percebo isso quando eu tomo ayahuasca, de que a minha consciência, por ela tá mais aberta e eu ter aberto outros portais para buscar outro tipo de conhecimento que não estão disponíveis aqui no mundo material, é que eu entendi que o nosso corpo físico, ele não tá ali naquele mesmo local. Então a gente sente a leveza daquilo, então tudo fica mais leve, tudo fica mais nítido, as respostas vêm tudo facilmente. E inclusive agora eu tô falando, parece que não sou eu que tô falando. É muito louco isso, porque eu tô me permitindo falar de um mundo e parece que eu tô nesse mundo. Então, voltando ao sonho lúcido, o que eu percebi é que existem inúmeras maneiras, e posso dizer que até incontáveis, da gente poder buscar evolução, poder buscar respostas, sem necessariamente me prender a esse mundo material. Aqui eu não vou encontrar nada, é uma coisa que eu já entendi por completo. E o sonho lúcido foi mais uma percepção que eu tive de que sim, eu posso buscar respostas para muitas coisas na minha vida, né? Talvez não tenha sido essa mulher que veio falar comigo no sonho, seja uma reprodução, porque assim, o interessante eu não pensei nela no dia que eu sonhei com ela, né? Mas, Cris, o nosso cérebro, ele tende
a mostrar pra gente o sonho. O sonho ele reproduz através de coisas que a gente pensou durante o dia. Então por que ela veio? Na minha percepção, tá, de mero ser humano que sou, eu entendi que ela veio pra mim com uma representação daquilo que eu acreditava, daquilo que eu queria saber. Eu quero buscar respostas. Então, como ela, pra mim, ela representava ser como uma mãe pra mim, o grau de importância dela era muito grande pra mim, o sonho resolveu trazer ela pra me dar essas respostas. Não que necessariamente ela esteja falando comigo, ou ela pode falar comigo. Quem sou eu pra dizer que não foi ela, né? Mas o que eu pude entender é que o sonho lúcido, ele me faz ter a percepção de que eu não estou no meu mundo real, mas eu estou em outro mundo. E eu acredito também que o sonho ele não acontece por acaso, não é uma coisa aleatória, porque é uma coisa que nem os cientistas conseguem explicar por que a gente sonha, por que a gente sai desse corpo, desse mundo, a gente vai para um outro mundo totalmente desconhecido, né? Então, se a gente faz isso inconscientemente, e eu aprendi que é possível eu estar sonhando e saber que eu estou sonhando, e que quando eu estou sonhando eu consigo sentir a leveza do meu corpo que eu não sinto no mundo material, isso também, pra mim, tem muito a ver com o ego. O mundo material, ele traz muita dor, muita aflição, muito egoísmo, muito olho fechado que não permite me ver em outros horizontes. Então, quando eu compreendi que eu sou um cocôzinho, literalmente, desse mundo e que eu não tenho nada a perder, eu entendi que a vida ela pode ser muito mais simples do que eu imagino quando eu dou liberdade para os meus pensamentos fluírem e irem para outros lugares que eu nunca fui. Por que não? O que eu tenho a perder nesse mundo? Amanhã talvez eu não esteja mais aqui. Por que eu não posso me dar o luxo de ter outras oportunidades de conhecimento e tá com a minha vibração elevada e pessoas começam a aparecer na minha vida me trazendo esse tipo de conhecimento que eu tô buscando. E eu também levo esse tipo de conhecimento que a pessoa quer. Então, é uma reciprocidade, é uma troca, entende? Então, quando eu estou alinhada com o universo, quando as minhas vibrações estão elevadas, eu só vou alcançar coisas grandiosas, coisas que eu quero buscar. E por que não abrir minha mente para coisas além do que eu vejo, além do que eu sei que existe? Quando eu entendi isso, gente, esse mesmo amigo que me mostrou, eu acho que eu não citei isso no vídeo, né? Foi um amigo meu que me mostrou sobre sonho lúcido, né? Eu já tinha tido um sonho lúcido há 2 semanas atrás, eu queria ter de novo. Há 1 semana atrás ele me mandou um e-book sobre sonho lúcido. E eu sonhei ontem, 1 semana depois, né? Então, esse mesmo amigo, a gente tem uma conexão de pensamento muito grande, assim, muito grande. Muita coisa que eu penso, ele me manda. Esses dias eu pensei num vídeo que eu tinha perdido na internet, tentei procurar, não encontrei mais. E ele me mandou. No dia seguinte, ele me mandou o vídeo. Eu falei, cara, eu tava pensando nesse vídeo ontem, eu tava tentando procurar, não encontrei, tu me mandou. Aí, esses dias eu tava pensando nele, aí ele pegou e me mandou a mensagem. Então, a conexão é muito grande. Aí eu tentei explicar pra ele sobre essas coisas que eu quero aprender. Ele me mandou alguns livros, né, pra mim ler sobre. O que eu quero dizer é que existem essas pessoas no mundo inteiro. E essas pessoas parecem ser pessoas difíceis de encontrar, mas são mais fáceis do que a gente imagina. Por que, Cris? Ao mesmo tempo que parece difícil, é fácil. Porque é difícil, primeiro que é difícil você encontrar pessoas que tenham um pensamento de evolução, que são pessoas que respeitam a tua ideia, apesar de não concordar, que são pessoas que tu pode falar sobre qualquer assunto, sobre reencarnação, sobre lei da atração, sobre Jesus Cristo, sobre Bíblia, sobre qualquer religião, sobre qualquer tipo de tema, e a pessoa vai conversar esse tema contigo, vocês vão trocar ideia. Essas pessoas são difíceis, porque infelizmente 95% da população mundial não pensa assim, não fala assim, não é aberto a outras ideias e existem muito machismo, muito preconceito enraizado. Essa primeira parte eu acho que deu pra entender, né? Só 5% das pessoas são assim, infelizmente. E por isso que parece ser tão difícil de encontrar. Só que ao mesmo tempo fica fácil, porque essas 5% elas não estão escondidas. Apesar de as 95% estarem expostas, as 5% não estão escondidas. Mas, Cris, por que eu não consigo encontrar? Porque você não enxerga além do que teu olho vê. Essas pessoas, os 5%, na verdade, elas estão mais expostas do que os 95%. Como assim, Cris? Se você conhece a Anitta, se você conhece Felipe Neto, se você conheceu Clodovil, se você conheceu Hebe Camargo, tinha uma outra pessoa, Mamonas Assassinas, que são pessoas que já faleceram, infelizmente, a Dercy Gonçalves, por exemplo.
Se você teve o prazer de conhecer essas pessoas, mas se você mesmo nasceu em outra época, você assiste vídeo dessas pessoas e você se assusta com as coisas que essas pessoas falaram, fique sabendo que essas pessoas elas fazem parte dos 5%. Por quê, Cris? Porque essas pessoas falam o que pensam, não tem medo de expor as suas ideias, mesmo que as outras não concordam. Elas não se importam com o pensamento alheio, porque elas se importam mais com a vida delas. As atitudes delas normalmente demonstram quem elas verdadeiramente são. E muitas dessas pessoas que expõem palavras em público não expõem atitudes em público. Isso mostra a grandiosidade dessas pessoas. Deu pra entender? São pessoas humildes que não gostam de revelar o que elas fazem porque elas acham que isso tem que ficar em off. E tem que mesmo. Isso demonstra a grandiosidade e a humildade dessas pessoas. E são pessoas que elas não têm papo na língua. Elas não têm medo de falar palavrão, elas não têm medo de expor suas ideias, não tem nada abala elas. Tudo que elas mostram ali são elas de verdade. Elas não vivem de hipocrisia. Essas pessoas pode ter certeza absoluta que são as pessoas mais reais da face da Terra que existem, são pessoas que você pode confiar cegamente. Porque são pessoas que se elas não têm nada a esconder, se elas mostram que são aquilo ali mesmo, se ela, não, eu sou isso mesmo, eu faço isso, não sei. Como é que tu vai, uma pessoa incrédula, uma pessoa que é má, que quer tentar atingir o outro, que é uma pessoa que necessita por exemplo assim, uma pessoa que é narcisista, ela necessita humilhar uma outra pessoa, ela precisa baixar a outra pessoa, rebaixar, para ela se sentir maior. Aí, como é que vocês acham que uma pessoa narcisista ou até uma psicopata vai saber lidar com uma pessoa dessa? Não sabe. Por quê? Porque tudo que elas falam não atinge essa pessoa. Essa pessoa está num nível tão alto que elas não alcançam. Ah, mas tu é isso. Sim, eu sou. Ah, mas tu é aquilo. Sim, eu sou. A pessoa concorda, a pessoa diz que ela é aquele... Como é que ela vai ofender? Ela quer ofender com a pessoa se sentindo ofendida e rebatendo, mas a pessoa não rebate, a pessoa concorda. E aí? A pessoa usa as mesmas armas. E não é porque a pessoa usa as mesmas armas de propósito. É porque a pessoa é aquilo. Nada abala ela. Como é que tu não vai confiar numa pessoa dessa? Só que essa pessoa faz parte dos 5%. Os 5% são as pessoas rejeitadas pela sociedade. Que fazem coisas que a maioria não faz. Não vivem numa bolha. Não são as pessoas que todo mundo tá indo naquela fila de cinema. Elas não são aquele tipo de pessoa que vão. E não é porque elas são... eu quero fazer... Sou mimizenta. Não, é porque... Às vezes aquele filme não é legal pra ela. Ela vai lá onde a fila tá vazia. Porque aquele filme pra ela é mais interessante. Entende? E não é que a gente não tem que fazer coisas que a maioria das pessoas fazem. Eu faço muitas coisas. Só que eu faço tudo baseado no que me condiz. No que eu gosto de fazer. Eu não faço nada porque tá na moda, porque... Não. Coincidiu que eu gosto de fazer e todo mundo tá fazendo? Beleza. Mas se tem alguma coisa que a maioria não tá fazendo, eu faço também. Isso vai com a minha essência. Entende? Então, quando eu digo que essas pessoas existem, elas estão bem em cima do teu nariz, é que são as pessoas que são mais expostas. As hipócritas não são expostas, elas julgam a exposição da outra, porque elas não têm coragem de se expor como a outra. Tenha medo das que julgam. Porque as expostas, elas só falam da vida delas, né? Elas têm tanta ocupação na vida própria delas, de ser quem elas querem ser, de viajar, de fazer isso, de ter liberdade, elas vão lá no fim do mundo, elas vão aqui, elas vivem com todo tipo de gente. Porque elas não fazem distinção de pessoas, entende? Então, no fim, falta tempo pra elas falar mal dos outros, viver a vida dos outros, pensar nos outros, porque a vida dela tá tão incrível vivendo aquilo ali, porque ela realmente quis viver aquilo ali, ela não tem medo de julgamento, que não tem tempo para outras pessoas. Então entenda que essas pessoas estão sim embaixo do seu nariz. E quando você se conecta com essas pessoas, porque nós precisamos de pessoas, né? Tem aquela frase que parece que eu tô me contradizendo, que ela diz assim: antes só do que mal acompanhado. Que ela ensina a gente a ficar sozinho, porque é melhor a gente ficar sozinho do que com pessoas de má índole, né? Pessoas de má fé. E ela é real. Só que eu não estou me contradizendo, porque essa frase, ela diz sobre pessoas más, que é muito melhor eu estar sozinha, eu ficar 1 ano, 2, 3 anos sozinha, mas pelo menos eu tenho a minha companhia, eu sei do que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei no que eu acredito, do que estar rodeado de pessoas que vão me levar pro fundo do poço, porque eu já demorei pra sair de lá. E mesmo que eu esteja sozinha hoje, pelo menos eu tô bem, eu não voltei pra lá. É isso, sobre isso que essa frase fala.
Essa frase não fala que a gente tem que ficar sozinho pro resto da vida e que a gente não precisa de pessoas. A gente não precisa de pessoas ruins. Então, antes ficar sozinho do que ter a companhia de pessoas ruins. Agora, a gente precisa de pessoas que nos elevam, que fazem a gente aprender, que para trocar experiência, mesmo quando outra pessoa tem uma ideia diferente, porque sempre na ideia diferente do outro você tira um aprendizado se você for uma pessoa que pensa, tá? Se você for uma pessoa que entendeu que em todas as situações você pode aprender alguma coisa. Então, entenda que quanto mais você quiser buscar o seu conhecimento, busque ideias diferentes. Busque outras pessoas que pensam totalmente diferentes de ti, mas busque as reais. As pessoas que mostram verdadeiramente quem elas são e que não têm vergonha de serem essas pessoas. Entende? Porque a vida, pra gente aqui, ela é um mistério. É um mistério total. Só que eu sou uma pessoa que eu não me conformo com perguntas sem respostas. Talvez eu morra sem ter algumas respostas. Mas o que eu entendi é que quanto mais respostas eu conseguir pra minha vida, mais satisfeita eu vou estar. E não que eu precise dessas respostas para ser uma pessoa em paz, satisfeita. Não. Mas aí eu vou entender que a vida vai fazer mais sentido para mim. Tudo isso vai me trazendo, preenchendo lacunas. E quanto mais conhecimento eu busco, mais pessoas eu consigo ajudar. Porque isso tudo não é só sobre mim. É sobre outras pessoas que estão dispostas a me procurar, a querer algo que eu possa trazer para elas que elas ainda não sabem. E elas também sempre vão me ensinar alguma coisa. A minha vida é sobre isso, entende? Então, não se limite, não tenha preconceito, porque o machismo, as limitações, nas crenças que a gente coloca na nossa cabeça, é só na nossa cabeça. Porque quando a gente se permite abrir para o novo, sem preconceito, sem nada, sem o nosso julgamento, deixar de lado, a gente entende que esse mundo ele é feito de muitas diversidades e adversidades que podem ser contornadas de uma forma bem mais fácil, bem mais simples, porque a gente está se desprendendo do ego. Eu posso pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho. Quando eu vou juntar tudo, gente, dá um livro. Dá muito aprendizado que eu posso colocar em prática na minha vida. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, que vai entender o que eu quis dizer aqui. E não se esqueça de que a tua vida, ela sempre foi curta. Eu tenho 31 anos, eu sou muito grata a ter vivido até aqui. Amanhã, esses 31 anos podem acabar. Todo dia eu vivo sem saber quando que é o meu último dia. E se eu tenho saúde, se eu tenho olhos para ler, se eu tenho ouvidos para ouvir, eu vou pegar essas coisas e vou juntar, colocar tudo num potinho e vou pegar dia após dia uma folhinha que eu coloquei dentro desse potinho e vou viver aquilo, vou colocar na prática. Eu acho que é sobre isso a vida. É você se conhecer, você se dar a oportunidade de buscar mais conhecimento, porque aí você entende muitas entrelinhas que Jesus deixou pra gente, que não estão específicas, inclusive, lá na Bíblia. Tá bom? Obrigada por ter me acompanhado até aqui. E também não se esqueça de curtir, né? E comentar aqui se você gostou do meu vídeo. E até o próximo, gente. Beijo. Tchau, tchau.